você no nosso curso de membresia do Ministério Internacional Sem Fronteiras. Meu nome é Luciana, nós vamos estar juntos nessas 4 aulas para sabermos um pouco mais como nos engajar, como nos envolver, como fazer parte do propósito eterno de Deus, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A primeira aula, o primeiro tema, nós vamos tratar um pouco sobre o coração de Deus, sobre Deus. O que Deus pensou ao criar ao homem e à mulher, o que Deus tem para a nossa vida em conjunto. Você sabe que nós não fizemos nada para Deus se aproximar de nós. Ele inteiramente tomou a iniciativa, nos amou primeiro, nos apresentou Cristo. Cristo é a nossa salvação e talvez você já esteja ouvindo e falando a esse respeito no nosso meio, porque Cristo é o centro da vida da igreja. Cristo nos levou a Deus, Cristo é a ponte para a eternidade, Cristo é a reconciliação do homem com Deus. E hoje, esse fascínio por Cristo que é o nosso DNA, o DNA da nossa igreja, o DNA que é a natureza de Deus, né? Você vai ver que Deus ama a igreja é a menina dos olhos de Deus. No início da Bíblia, você vê a história de Adão e Eva, um casal, né, que representava esse desejo de Deus de ter uma família semelhante a Cristo. E você vai ver em Apocalipse o casamento de Deus, de Cristo, do Cordeiro, com a noiva. Deus no seu coração sempre intencionou, sempre desejou habitar nesta terra, fazer parte de um povo, fazer parte da eclésia. A eclésia é a igreja no grego, né? Essa assembleia de santos que fazem parte de todos os segmentos da sociedade, que implantam através da cultura do reino, né? Ela implanta o desejo e a vontade de Deus. Essa eclésia, essa igreja, que também é uma família, que também é uma comunidade de discípulos, que também é um exército de bandeiras, que também é essa lavoura, essa agricultura, essa igreja que vai tendo essa alegoria, que vai passando por estágios na história bíblica. É por esta igreja que Deus se apaixonou e nós nos apaixonamos ao fazermos parte. Você é o nosso convidado a fazer parte dessa cultura, a fazer parte deste reino, a estar conosco em família. E dentro desta comunhão, nós temos os nossos olhos fascinados por Jesus. Ele é o centro. Talvez um dia você já ouviu falar da igreja, você já tenha feito parte de alguma igreja. O fato é que nós não podemos perder este fascínio, nós não podemos perder Jesus no centro da igreja, e com as muitas atividades, com os muitos shows, as muitas programações, né? Muitos de nós podemos achar que a igreja é uma estrutura de eventos, mas ela não é. E quando nós vemos Paulo escrevendo suas cartas às igrejas, nós vemos Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios, né? E a igreja dos Coríntios é uma igreja bem carnal, bem espiritual, uma igreja repleta de dons, uma igreja que foi o alvo da misericórdia e da graça de Deus. E nós vamos ler lá em 2 Coríntios 11, versos 2 e 3. E caso você tenha a sua Bíblia, é muito bom que você abra, que você sublinhe, que você reveja esses textos, né? E se você não tem, que você providencie uma Bíblia.
A Bíblia é fundamental para que você conheça esse propósito, conheça o coração desse Deus. Vamos ler juntos, está escrito assim em 2 Coríntios 11, versículos 2 e 3, porque zelo por vós, está dizendo Paulo, né? Com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Nós precisamos ter em conta que fomos chamados a viver a vida da igreja de maneira simples, edificar o reino de Deus de maneira simples, tendo sempre Cristo no centro de tudo, de todas as programações, de todas as festas, reuniões, das células, da adoração, da nossa música, da casa, do PG, talvez lá no seu trabalho, né? Nós podemos viver a vida da igreja sendo Cristo o centro de tudo, né? Você sabe que o tema do nosso ano de 2025 está na carta dos Efésios 1, capítulo 1, versículo 10, a carta de Efésios, Paulo escreveu, falou muito sobre a igreja, sobre esse mecanismo orgânico de como viver a vida da igreja, e lá ele escreveu de fazer convergir tudo nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus queria fazer convergir, queria colocar o Jesus no centro de todas as coisas. Na verdade, Cristo é o centro de todas as coisas na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da igreja. A cultura de Cristo é revelada no seio da igreja. Você que já está frequentando as celebrações, ou você que veio a primeira vez, você que veio por um PG, é muito importante que você tenha os seus olhos fixos em Cristo, porque nele e dele nós buscamos, por Ele nos prostramos, nos rendemos a Ele, vivendo a vida da igreja, cantando, dançando, desenhando, estudando, trabalhando, viajando, tendo comunhão uns com os outros. Tudo procede, inicia em Cristo, tudo volta para Cristo. Ele começa através da sua vida uma boa obra e Ele vai concluir essa obra até o dia de Cristo Jesus. Nós somos fascinados pela Bíblia, pela pregação do Evangelho. Cada vez que você se assentar na frente aí da sua TV, do seu celular, do seu computador, né? Você vai, eu quero profetizar que você vai desfrutar e vai ficar ainda mais fascinado por Cristo. Esse é o nosso chamado, né? Esse é o nosso chamado, que cada aula você possa sair dizendo: nossa, eu quero conhecer mais desse Cristo, eu quero conhecer mais de Jesus, já que Deus colocou em Jesus a revelação da sua divindade na carne. Eu preciso saber mais dele, né? Eu preciso saber mais do Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia através da vida de Cristo, que Deus veio nos contar, né? Através da sua palavra, né? O Evangelho é essa boa notícia que, olha, há solução para a sua vida, né? Há misericórdia para você, há restauração, há alegria, há salvação. Esta é a boa notícia. Há perdão para nós, né? Olha que bom. Há perdão para você, há esperança para o nosso futuro. Esse é o nosso chamado. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, Jesus escreveu, né? E essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, Jesus, o único Deus verdadeiro, a Cristo Jesus, a quem o Senhor enviou. Ele é o resplendor da glória do Pai.
Você quer conhecer o Pai, o amor deste Pai, né? Você deve olhar para Cristo. Que mais você quer conhecer dele? Você quer conhecer como é viver a vida do homem divino? Você deve olhar para Cristo. Você quer conhecer o amor sacrificial de Deus a nós, do Pai a nós? Você deve conhecer a Cristo. Em Cristo está Deus, né? Em Cristo está a revelação de quem é esse Deus, né? Em Cristo está a revelação do ambiente da glória, né? Desse ambiente que você é chamado a fazer parte, desse ambiente que nós somos atraídos, é nele, em Cristo. Você quer conhecer a vontade do Pai? Conheça a Cristo. Ele é o resplendor da glória do Pai, ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é tudo para nós. Cristo é central na vida da igreja. Cristo é central na vida das crianças que vêm à igreja. Cristo é central na vida dos adolescentes que estão na igreja. Cristo é central na vida dos jovens, na vida dos casais, na vida desta mulher, na vida deste homem. Cristo é central. Você sabe que quando Jesus esteve aqui, ele aproximou algumas pessoas a ele, né? E você vê Jesus respondendo a Filipe. Filipe disse: mostra-nos o Pai, Jesus, né? E Jesus responde a ele no Evangelho de João, né? Ele responde no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Jesus respondeu a Filipe: Filipe, você não me conhece? Mesmo depois de eu ter estado com você tanto tempo, né? De ter vindo até vocês, você não me conhece, Filipe, né? Durante tanto tempo eu estive com vocês. Quem me vê, Jesus disse, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Eu sou, né, a imagem do Pai. Olha que tremendo isso. Então a primeira coisa nesta primeira aula que você precisa saber é que Jesus é a palavra de Deus, né? Em João 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá diz no versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Por Cristo foram criadas todas as coisas, e você hoje em Cristo tem o poder criador pela palavra de Deus. Ele é o verbo, ele é a palavra. E se você precisa conhecer mais de Deus, você precisa conhecer mais desta palavra. Em segundo lugar, você precisa saber que a revelação de Deus é Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem o constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito tudo por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então veja toda a expressão do Pai, ele colocou no seu Filho Jesus Cristo. Você quer conhecer o Pai? Você tem ausência de paternidade? Você se sente só neste mundo? É a Cristo que você precisa conhecer. E a terceira coisa, Jesus é o caminho que nos leva para Deus. João 14,6 diz: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ao conhecer a Cristo, nós conhecemos ao Pai. Ao conhecer a Cristo, nós temos a revelação do coração do Pai. Jesus não apenas revela quem Deus é, mas ele também mostra
esse caminho, né? Ele nos introduz nessa caminhada cristã de intimidade, de santificação, para nos parecermos mais com Ele. Colossenses, o livro de Colossenses, que também Paulo escreveu aos Colossenses, à igreja de Colosso, ele diz, né, em Colossenses 1, dos versículos 15 ao 20, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Uau! Deus é a supremacia, Deus é tudo de melhor do Pai, Deus é esta imagem, através de Jesus Cristo, é dele que nós precisamos, é por ele que nós vivemos, é por ele que nós estamos aqui hoje. A primeira aula é toda rendida a Cristo, que é o primeiro, a primazia, a prioridade. E eu quero convidar você a fazer uma oração nesta hora. Talvez você já tenha ido ao PG, ao pequeno grupo, talvez você já tenha vindo a um culto na igreja, já tenha sido convidado a fazer. Mas hoje eu quero fazer esse convite para que você de todo o coração possa entregar a sua vida completamente a Ele, né? E que faça, e assim fazendo, neste curso de membresia, você possa se tornar o membro deste corpo que nós lemos agora, no qual Cristo é o cabeça, e nós todos, membros, nós refletimos a imagem deste corpo bem ligado, né, deste corpo bem entranhado, né, em amor. E quero convidar você a fechar os teus olhos agora e repetir comigo esta oração. Senhor Jesus, eu te recebo como único e Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu me comprometo agora em lhe buscar e eu desejo conhecê-lo. Senhor Jesus, fascina os meus olhos. Eu quero estar completamente fascinado por ti. Assim como o Senhor é a expressão do Pai, eu quero expressar Cristo nesta terra e edificar o seu reino através do conhecimento desta cultura, a cultura de Cristo. Nós oramos agora e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando a nossa primeira aula do curso de membresia do Ministério Internacional Sem Fronteiras. E eu quero ver você na nossa segunda aula. Você pode revisar esta aula, você pode estudar, você pode anotar os versículos e você também pode tirar as suas dúvidas. Logo você saberá como fazer tudo isso. Quero ver você na próxima aula. Até lá!